Vamos lá, gente. Vamos começar por essa postagem que está na página Henri Vidas Interrompidas, que quem está por trás dessa página é o pai do garoto. E eles começam com essa manipulação, antes da gente falar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes tomada na última sexta-feira. Olha como é que diz. Monique Medeiros, mãe do menino, afirmou que a pior parte de todo o processo foi ver o filho morto dentro de casa. Aí eles põem aspas, né? A maior pena é não ter meu filho mais. Isso não tem mais jeito, não tem conserto. E a Monique disse isso no depoimento dela, né? A gente pode fazer todo o tribunal, toda a justiça do mundo, ter retratação de mídia, de jornal, de indenização. A vida do meu filho não tem preço, disse ela, que está sendo acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ter participado do homicídio da criança de 4 anos. Durante a audiência, ela ainda alegou inocência e disse que nunca acobertou agressões contra seu filho. Leia mais, né? Aí, junto com isso, nós temos um comentário aqui, ó, para vocês verem. Diz assim, ó. Será que entendemos direito? Em seu depoimento prestado na audiência no dia 9/2, né, de 2022, Monique disse que a pior parte do processo foi ver seu filho morto dentro de casa. O que é mentira. Nós acabamos de ler na própria publicação deles que o que a Monique disse foi: a maior pena é não ter meu filho mais. E isso não tem mais jeito. Então ela não está dizendo que a pior parte foi ver o filho morto dentro de casa, porque eles vão chegar e vão dizer assim, ó. Mas os dois disseram que Henri chegou com vida no hospital, mas ela não falou nada se o filho estava vivo ou morto. Ela disse que a maior pena é não ter meu filho mais, né? Que foi constatado no hospital que ele estava morto, seja lá como isso tenha sido constatado. Mas ela em nenhum momento falou que a pior parte do processo foi ver o seu filho morto dentro de casa. Isso é uma mentira da página aí do pai do menino, né? Aí eles vêm com essas ironias. Alguém pode nos explicar essa parte, por favor? Afinal, um processo com milhares de páginas, com tantas mentiras, tantas versões, uma mentirada que eles aqui estão fabricando. É importante a gente entender essas questões, porque existe má fé. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que em nenhum momento Monique disse que a pior parte do processo foi ver o seu filho morto dentro de casa. E essa mentira está publicada na Henri Vidas Perdidas da sexta-feira que eles publicaram isso. E as pessoas colocam isso como uma verdade, sendo que na própria postagem que eles compartilharam, o trecho do depoimento da Monique fala que a pior pena é não ter meu filho mais. Ficou muito claro no depoimento dela que ela acordou, seu filho já estava morto, foi acordada pelo senhor Jairo, enfim. Isso aqui é só para vocês entenderem como que as mentiras são fabricadas assim na cara das pessoas. Elas não percebem a contradição entre a foto da publicação e o comentário da publicação, que é tudo mentira, né? Mas vamos, a partir da Fernanda Piacentini da Rede Rio, ler com ela, né, o depoimento, a decisão do ministro Gilmar Mendes. Acho importante porque o que acontece? Nós, apoiadores de Monique, a gente fica um pouco perdido porque a defesa tem agido de maneira, vamos dizer assim, com segredo, com discrição. Nós, apoiadores da Monique, entendemos que essa estratégia é enganosa porque a Monique não cometeu nenhum crime. Quem não cometeu crime nenhum tem que pôr a boca no mundo, mas a Monique está seguindo as orientações da defesa, porque ela confia na defesa, e a gente fica aqui de fora torcendo para que a verdade venha à tona, e a verdade que a gente já sabe, a verdade da inocência dela. Mas para você ver que há um monte de coisas erradas nesse processo, inclusive na leitura que o próprio ministro do Supremo faz da coisa, nós conseguimos o que o ministro publicou através da reportagem da Rede Rio, que está muito bem feita, e a gente vai reproduzir aqui as falas da Fernanda, que vai estar lendo a decisão do ministro tomada na sexta-feira. Ele decidiu-se em favor da manutenção da prisão da Monique. Só que aí, na medida em que a gente for lendo as decisões dele, a decisão dele, a gente vai mostrando para vocês que há alguma coisa aí muito contraditória na própria decisão do ministro. E nós vivemos num país de liberdade de expressão. A gente não está aqui afrontando o ministro, nós estamos aqui zombando de ninguém que trabalha sério nesse processo, mas a gente precisa, na nossa liberdade de expressão também, entender o seguinte: se o pessoal do lado de lá fica inventando mentira contra a Monique o dia inteiro, a noite inteira,
eles se sentem livres para fazer isso, a gente precisa se sentir livres para sermos ousados em mostrar a verdade. Então, na medida que a Fernanda for lendo, a gente vai interromper para poder mostrar que há enganos aí na decisão do próprio ministro do Supremo, com todo o respeito que temos a esse ministro do Supremo. Preste atenção. Decorre dos indícios colhidos, o delito decorre dos indícios colhidos ao longo da longa e detalhada investigação, aliás, acompanhada passo a passo pelos mais diversos meios de comunicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que, embora os meios de comunicação pensem ter acompanhado passo a passo essa investigação, na verdade, os meios de comunicação sempre estão acompanhando a mentira que jogam nessa investigação. Porque, por exemplo, os meios de comunicação acreditam que, enquanto Monique estava em prisão domiciliar, que ela estava postando. Isso jamais aconteceu. Quando a Monique pôde responder em liberdade pelo STJ, aí sim ela estava postando, porque ela não tinha proibição nenhuma de postar. O resto é fake news que os meios de comunicação ficaram reproduzindo como se fosse verdade. E o próprio Gilmar Mendes parece que ele não leu a decisão da juíza, mas isso a gente vai falar mais à frente. Cumpre destacar que os fatos relatados na denúncia causaram forte clamor público, que beirou o furor popular. Um dos casos o maior caso criminal do momento, que ainda não foi julgado, sem dúvida, concordo aí com o ministro Gilmar Mendes. Então, ele já incorre nesse erro de tomar decisões baseadas no clamor popular, porque quantas vezes há um clamor popular em cima de mentiras? É só a gente voltar um pouquinho na história. Quantas mulheres foram para a fogueira sem terem cometido nenhum crime? Elas não cometeram crime nenhum e foram parar na fogueira. A gente tem fotos históricas, né, de pessoas pretas, escravizadas, sendo mortas, rasgadas, com seu sangue jorrando e todo mundo achando aquilo tudo normal. Como se fosse um clamor popular para que aquelas pessoas fossem punidas pelo mero fato de elas serem pretas, né? Então, pega-se essas questões, é só você pensar, por exemplo, quando o povo falou acerca de Jesus, crucifica, foi um clamor popular, mas a verdade é que essas pessoas não cometeram crimes, elas eram vítimas. Aí agora o pai do menino promove na internet toda uma guerra contra a sua ex-esposa, aí há um clamor popular chamando-a disso, chamando daquilo, chamando de assassina, de psicopata, de narcisista, de tudo quanto é coisa, sendo que não existe nenhuma prova de que ela tenha cometido crime. Na verdade, existem provas sobrando de que ela cometeu zero crime, nenhum crime ela cometeu. Então, contra os indigitados autores, né, um clamor popular contra Monique e contra Jairinho, o que por si só aponta para o manifesto abalo da ordem pública, para além da revolta. Então, por que isso contribui para o fim da ordem pública, né, para o abalo da ordem pública, sendo que a Monique nunca foi ameaça para ninguém? O tempo que ela esteve respondendo em liberdade, ela não ameaçou ninguém. Isso tudo é mentira, que nós vamos esclarecer ainda nesta leitura desta decisão do ministro. Então, pode até ser, o Jair ele tem rastros e laços do que ele cometeu. Agora, a Monique só tem rastro, né? Ela tem provas contundentes da inocência dela. Tanto é verdade que a juíza Elizabeth Machado Louros a havia absolvido sumariamente dessas 3 agravantes, aí, das 3 acusações que o Ministério Público fez contra ela, mas aí houve um acórdão, né, da 7ª Câmara do Rio de Janeiro, e aí eu acho que o ministro Gilmar deveria observar os porquês desse acórdão, que não há fundamento nenhum nesse acórdão. Generalizada que os apontados agentes atraíram contra si em plenário virtual. Aí ele fala aqui do minuto, tal, dia, tal, antes mesmo de serem denunciados pelo órgão com atribuição para tal. Releva assinalar que o modus operandi das condutas incriminadas reforça o risco a que estará exposta a ordem pública, bem como a paz social, se soltos estiverem ora os acusados. Deixa eu ver se... Olha como é que isso é mentira, que enquanto a Monique esteve solta durante quase um ano, ela estava respondendo em liberdade. Qual foi o tumulto à ordem pública que essa mulher causou, gente? Será que alguém podia dizer isso ao ministro, com todo o respeito que nós temos à sua decisão? É estranho, e ainda bem que não é uma decisão única dele agora, né? Outros membros do judiciário do STF terão de decidir. E se eles forem lá na decisão da juíza, eles vão ver que a Monique não causou caos social nenhum.
Quem está causando desordem são essas páginas aí, por isso que a gente começou esse vídeo mostrando para vocês as mentiras que são publicadas nas páginas do pai do menino. Por último, há que se reconhecer a necessidade de assegurar a eventual futura aplicação da lei penal, porque não bastasse a circunstância destacada pela autoridade policial e pelo parquê de ter a denunciada se preocupado em ser localizada pelos policiais através do aplicativo Instagram, informação constante do extrato de conversa obtido do celular do qual a ré buscou se desfazer no momento da prisão. Olha só essa questão do Instagram, é o que eu acabei de falar para vocês. A Monique, isso aí que ela estava postando sem medo de ser achada, olha, ela estava em liberdade, ela tinha um endereço fixo e ela estava em liberdade inclusive para postar. Ela podia postar, não tinha nenhum crime nisso. Como é que o ministro Gilmar Mendes cai nessa conversa fiada que colocaram no processo em relação a ele? Ela não estava cumprindo nenhuma cautelar enquanto ela respondia liberdade. Ela estava postando livremente, inclusive ela tinha liberdade para poder contestar as mentiras que se diziam acerca dela, que dizem até hoje. Na verdade, a gente entende que deram um jeito de prendê-la novamente para que pudessem continuar mentindo sordidamente e livremente. Então aqui ele está lembrando que a Monique tentou se desfazer do celular dela no momento em que percebeu que estava para ser presa. Outra mentira, Monique não tentou se desfazer do celular. Na verdade, o Jairo que tentou fazer alguma coisa. Ainda temos uma questão aí, que é a forma como esses celulares foram recolhidos, né? Tanto é que vazam-se dados distorcidos do celular da Monique e 0 dados do celular do senhor Jairo, de maneira que só a parte dele que está tendo o sigilo do processo. Enquanto isso, a Monique tem os dados dela vazados de maneira distorcida, de maneira até perversa, como aquela foto que ela tirou na delegacia para mostrar a tia dela que ela estava viva, e aí eles interpretam como uma selfie, que ela foi se exibir, igual aquele menino lá, jornalista Beto Ribeiro, vai dizer que ela se arrumou para ir na delegacia. Ela nem sabia que o filho dela tinha sido assassinado, ela seguiu uma recomendação da defesa de que ela deveria ir de certos trajes com certas cores, e na época ela confiava na defesa dela como ela confia na defesa atual, que acha que ela precisa ficar calada, por exemplo. É que ambos os denunciados vieram a ser presos temporariamente em residência distinta daquelas em que se supunha devessem estar residindo eles separadamente, destacou-se. Outra mentira dita aí, que o ministro Gilmar Mendes cai nela, porque isso é que passaram para ele, né? Ele tá lendo aquilo que a 7ª Câmara do Rio repassou a ele, o Ministério Público, alguma instância que está entre a Justiça de Primeiro Grau e o Supremo Tribunal Federal. E talvez ele está pensando nessas questões, pensando em estar fazendo um bem à sociedade. Olha, você está tendo esse clamor, eu preciso ver esse clamor, mas ele precisa ver que existe uma mulher no meio disso tudo sendo julgada injustamente, de maneira mentirosa e sórdida, por motivos jurídico-eleitoreiros. Lembremos que estamos num ano eleitoral e tem gente que vai estar ganhando capital político com essas difamações. E aí quando ele diz aí, né, quando ele reproduz que a Monique foi achada em local diferente do que ela tinha falado, na verdade ela estava ali sendo cooptada pelo Jairo. Ela achou que podia dormir na casa da tia, estava no mesmo bairro, na mesma localidade, então eles não estavam fugindo para lugar nenhum. Pode até ser que o Jairo tinha essa intenção secreta, mas não era a intenção da Monique de jeito nenhum, né? E é claro, naquele período eles estavam dobrando a Monique, não deixando ela ver o noticiário. Então a Monique, naquela hora em que ela foi pega junto com o Jairo na casa da tia do Jairo, ela nem sabia o que se passava nos programas de TV sobre o seu então companheiro. Ele cola um trecho da acusação do Ministério Público. Tá? Após recurso do Ministério Público, a prisão foi restabelecida nos seguintes termos: recurso em sentido estrito, imputações atuais de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, motivo fútil, né? O Ministério Público alega que o Henri foi morto por um motivo fútil, sem justificativa nenhuma. Então, a gente pode até concordar com o Ministério Público que o Henri foi morto por motivo fútil, sem justificativa nenhuma. O que não dá para concordar é que a Monique seja cúmplice disso e que tenha entregado o filho dela nisso, porque ela demonstrou, ela comprovou lá no dia do seu pronunciamento à juíza, ela entregou as provas de que ela... Aliás, a gente tem isso inclusive nas redes dela, abundantes postagens dela com a criança dela, inclusive poucos dias antes do falecimento desse menino. Como que a gente vai dizer que aquela mãe entregaria esse filho por vislumbrar vantagem financeira? Isso é uma interpretação do Ministério Público, né? Uma misoginia jurídica, eu poderia dizer.
E aí, e essas coisas todas podem ter acontecido com o Henri, mas a mãe dele não tem absolutamente nada a ver com isso e ela conseguiu provar isso à justiça. Por isso que o nosso desejo é que os demais ministros tenham acesso, se deem ao trabalho de ler a pronúncia da juíza, que trata extremamente bem a Monique com as provas. Ela fala, olha, inclusive, 3 situações isoladas que aconteceram com o menino, que não foram situações diárias nem o dia inteiro. A Monique, ela precisou se retirar e deixou o menino sob a confiança, sob os cuidados da babá. A juíza diz isso lá, e a juíza chega a dizer, olha, em outras palavras, está comprovado o quanto essa mãe era uma mãe cuidadosa de quem as testemunhas vieram falar. Isso está na pronúncia da juíza. Aí o Leniel zomba da fala da juíza e ainda está ganhando credibilidade do público, sendo que a juíza falou isso baseada em provas, nas provas todas que estão lá nas mãos dela. Uso de meio cruel, ele foi morto de uma forma cruel, está dizendo aqui, um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Por isso... Então, seja lá como o Henri tenha sido morto por meio cruel, né, a gente sabe que até isso aí está difícil de provar porque aconteceram muitas violências físicas, né, não de propósito, mas aconteceram, uma violência no pequeno corpo de 4 aninhos, no hospital, no necrotério, tem uma série de estratégias ali. O Sigmar, amigo do Leniel, recomenda que a Monique vai cuidar do enterro enquanto eles cuidam da questão do necrotério, da necrópsia e tudo. E aí quando a Monique vai pensar nisso depois, gente, quem garante que enquanto eu não estava cuidando do enterro do meu filho, esse policial civil ou militar, ele é da polícia, da segurança pública do Rio de Janeiro, o Sigmar, não estava ali ensinando o Leniel como sacanear com a ex-esposa dele, porque é um policial evangélico, amiguinho de igreja do Henri, e quem é de igreja evangélica sabe como é que um ex-marido cristão frustrado acaba pegando amiguinhos para fazer covardia contra sua ex-esposa, por mais santos que se sintam em relação a essa mulher. Mas continuemos. Triplamente qualificado. Então, um homicídio com 3 qualificadoras que agrava aí a pena caso eles venham a ser condenados. Então, o Henri era uma criança, estava com 2 adultos e por isso não tinha como se defender. É isso que alega aqui a situação. Eu acho tão chulo esse negócio. Tinha 2 adultos dentro de casa e o Henri. Olha, tinha 2 adultos dentro de casa. Isso quer dizer que os 2 eram cruéis e perversos? A mãe, que já vinha sem entender o que estava acontecendo ao filho dela e estava levando ele a vários especialistas, ela adormeceu, cansada, confiando que o filho dela estava tomando banho, estava bem cuidado. Ela chega a narrar na audiência, né, que o Henri falou para ela, mamãe, eu vou cuidar de você, e ela não entendeu muito bem o que era aquilo, mas ao mesmo tempo ela tomava PATS, né, quem já tomou essa medicação sabe que a pessoa apaga, e aí, com certeza, nem houve horas e horas de tortura, como se diz. Na verdade, mesmo que fique comprovado que o Jairo matou esse menino, isso aconteceu enquanto Monique jazia, seja dopada, seja adormecida, e quem conhece a vida cotidiana sabe que esse tipo de coisa acontece mais do que a gente imagina. O ruim é a sociedade querer que essa mãe, por ela ser mulher e mãe, seja culpada porque ela tinha que agir com muito mais prudência do que Deus. Né? A bem da verdade é isso. Indicado contra o filho menor de 14 anos em concurso material, que também agrava uma condenação. Tudo isso que está descrito aqui, pessoal, se eles forem condenados, isso vai agravando a pena. Aqui, especialmente a da Monique, porque era filho dela, menor de 14 anos, tá? E por ser criança por si só menor de 14 anos, também agrava até para o Jairinho mesmo, caso ele seja condenado. Então, nós temos aí alguns agravantes, porque, por exemplo, o ex-marido da Monique, que é o pai do menino, do Henri, ele sabe que ela era uma mãe zelosa, até porque nos 4 aninhos do Henri ele passou muito mais tempo com a mãe do que com o pai, que tinha aquele argumento de que precisava sair para trabalhar, como se a Monique não precisasse sair para trabalhar. É interessante que a Monique está sendo criminalizada pelos raríssimos momentos onde ela teve que deixar o menino aos cuidados da babá. Ela não está sendo contemplada em toda a vidinha do menino onde ela esteve maciçamente presente. Já esse pai que estava o tempo todo ausente, agora virou assim o melhor pai do ano. Então, não é que eu estou aqui falando mal do Leniel, eu preciso comparar a situação da inocente Monique com a desse homem que está crescendo politicamente em cima da calúnia, da difamação e da injúria que ele pratica contra a ex-esposa, que é uma coisa horrível. O sistema judiciário fluminense dando a um ex-marido, um homem frustrado com o casamento que tinha se acabado, o poder e a autoridade de praticar todas as violações contra a sua ex-esposa na condição de mulher que ela é.
porque não existe nenhuma prova de que a Monique tenha se omitido em relação ao filho e nenhuma prova de que ela tenha vendido, que ela tenha ajudado ele a ser morto, que ela presenciou as cenas de tortura. Ela não presenciou nada porque ela não sabia de nada, porque se ela soubesse ela já teria matado o Jairinho. Essa é a verdade. Além de concurso material com os crimes de tortura, que eles são acusados do crime de tortura, a Monique também, fraude processual. Pois é, por que a Monique é acusada de crime de tortura? Qual é a prova de que ela torturou o menino? Há provas de que o Jairo fez alguma coisa contra esse menino, até porque há indícios do que ele fez com outras crianças. Agora, a Monique fez o quê? A Monique foi tão vítima quanto a mãe das outras crianças que ficaram sabendo depois e fizeram aquilo que conseguiram na época fazer. Por que esse prazer em acusar alguém, sendo que não existe absolutamente prova nenhuma de que ela tenha torturado o seu filho, seja por ação, seja por omissão? O Dr. Hugo Novaes, ele está querendo dizer aqui, né, impetrou um pedido, aí, um HC, um habeas corpus, a minha relatoria, diz o Gilmar Mendes. Na ocasião, neguei seguimento para que a segregação fosse mantida, em síntese, com base na gravidade concreta dos delitos imputados. Gilmar Mendes do céu, qual gravidade concreta dos delitos praticados? O que a Monique fez com o filho dela que ela tanto amava até o último minuto da vida dela? Qual é a gravidade, Gilmar Mendes? Quais são as provas, ministro, com todo respeito? Indícios de homicídio qualificado praticado mediante tortura contra o filho da acusada. É verdade, existe indício de homicídio qualificado praticado com tortura, mas não é contra a Monique que existe isso não. Esses indícios são contra o Jairo por ele ter praticado algo semelhante com outras crianças. Criança de 4 anos de idade e para a garantia da aplicação da lei penal. Entretanto, 3 dias após essa decisão dessa corte, ao analisar o mérito do habeas corpus, o STJ, né, um órgão abaixo do STF, concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva. Então, ele está dizendo que mesmo ele sendo contra, na época, o STJ, uma instância abaixo do STF, revogou a prisão preventiva, colocando a Monique aí, então, em prisão domiciliar. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes foi contra desde sempre, porque desde sempre ele está cometendo o mesmo erro do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é não separar o homem que cometeu o crime da mulher que estava no local do crime adormecida. Tanto é que as defesas são diferentes, porque a Monique foi percebendo com o tempo que o advogado que ela havia contratado junto com o Jairo só estava defendendo o Jairo e fazendo aparecer esse criminoso e cúmplice. Aí ela destitui essa defesa, mas o sistema judiciário fluminense continua ignorando o fato de que a Monique é também vítima. Isso o Ministério Público, porque a juíza Elizabeth Machado Louros compreendeu muito bem a situação dessa mulher. Por isso é necessário realmente recorrer aos organismos internacionais, porque o Gilmar Mendes está praticando aí, sem ele o perceber, obviamente, um tipo de machismo, misoginia, porque ele quer que o crime tenha sido do casal, e o crime, os lastros e os rastros pertencem apenas ao homem nessa relação aí. A mulher não. A mãe aí é inocente vítima. Ela é vítima, sim, até de outras pessoas. Queira os homens do sistema judiciário acreditar ou não, mas aí é só ir nos autos, é só ir, inclusive, e principalmente na decisão da juíza, que está extremamente e louvavelmente bem fundamentada. Com a permissão de que Monique respondesse a processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal, com fundamento em motivos contemporâneos. Neste agravo, a defesa do pai da vítima, do Leniel, alega, em síntese, o acerto da decisão monocrática dessa corte, prolatada do HC, e a ocorrência de fatos novos cometidos após a soltura da acusada, a qual estaria praticando perseguição a ele. Olha que mentira. Enquanto a Monique esteve solta, ela jamais perseguiu o Leniel. O que ela estava fazendo era responder às mentiras absurdas que desde sempre Leniel e todos os seus coadjuvantes praticam. Igual essa com a qual a gente começou o vídeo. Uma mentira que está lá descarada na página do pai do menino, e as pessoas não veem a mentira que está ali. A mentira e a verdade estão lado a lado, né? O Leniel, o ministro diz que o Leniel acusa a Monique de está-lo perseguindo após ela ser colocada em prisão domiciliar. Olha que loucura isso. Leniel mente de novo, porque a Monique, enquanto esteve em prisão domiciliar, ela fez 0 pronunciamento nas redes públicas. Houve um material, uma foto
na página Monique é Inocente, a qual a gente representa, eu e outras apoiadoras e pessoas que a apoiam. E a fundadora da página colocou no dia, né, agradecendo a prática de justiça que era colocar a Monique em prisão domiciliar, que era o mínimo que eles tinham que fazer, porque na verdade a Monique não deveria nem estar presa, muito menos prisão domiciliar, tinha que estar livre, que veio acontecer depois. Aí eles já mentem aí, que não tem isso no processo, né? Tem uma mentira que a própria a Nicole, né, que é a fundadora da página Monique é Inocente, uma jovem lá de São Paulo, ela gravou um vídeo dizendo que não foi a Monique que postou, que foi ela, que ela nem fazia parte da família da Monique. Desde o começo, ela e outras pessoas apoiadoras vêm publicando coisas que mostram a inocência da Monique. Mas aí, o ministro do Supremo sendo abastecido e acreditando nessas mentiras. E uma vez que a Monique esteve respondendo em liberdade pelo STJ, ela apenas estava respondendo às mentiras sórdidas que até hoje se praticam contra elas. E disseminando notícias falsas a respeito da morte da vítima. Pois é, que notícias falsas são essas que a Monique disseminou? Porque, na verdade, o que a Monique estava disseminando eram notícias verdadeiras de que mãe ela era, que tipo de mãe ela era, né? Aliás, há um constrangimento na outra parte, porque o material em vídeo, em foto, do cotidiano do Henrique com a mãe dele é um material abundante, é um material sobejante, né? E isso tudo deveria entrar no processo, mas não precisa entrar no processo, está nas redes sociais dela, está nos arquivos pessoais dela. É claro, ela começou a publicar algumas coisas, por exemplo, aparece no livro da Paola Serra, né, aquela questão aí, ninguém para pensar nisso. No livro da Paola Serra sobre o caso Henri, tem uma parte lá que o Leniel devolve o Henri para a mãe dele, para a Monique, e a Monique manda mensagem: o que é isso aqui no ânus do Henri, Leniel? Engraçado, ninguém toca nesse assunto mesmo estando no livro da Paola Serra, que é o que tudo indica, teve aí informações privilegiadas, né? Outra coisa que ninguém rende o assunto é quando a família, a própria babá do menino, a família da Monique, ouviu o menino falando que o papai dizia que a bunda da mamãe pertencia apenas ao papai e ao Henri. E o pessoal falou assim: gente, quem é que está falando isso com o menino? Quem está dizendo? É o pai dele. Ninguém toca nesse assunto. E aí, tirando essas coisinhas bizarras, né, fora o fato de que o pai sabia das coisas, aí vem o ministro Gilmar Mendes acreditar na fofoca, na mentira, que a fofoca é exatamente essa, de que Monique estava coagindo o Leniel. Não, ela só estava esclarecendo os fatos. Aí ela coloca lá, por exemplo, um vídeo onde o pai, o filho fala assim: vou contar para minha mãe tudo agora, e vai lá, fofoqueiro, conta para sua mãe, vai ficar sem computador, sem nada, ameaçando o menino ainda. Tem um videozinho que está lá, tanto no Monique é Inocente, quanto na página pessoal da Monique, onde o Henri fala para a mãe dele que esteve com o pai dele, né? O Henri passou um tempinho com o pai dele, e aí o pai dele não deu as coisas dele, não cuidou, não deu nada. Aí fala: ele até me deu um frango, mas não fez a alegria da criança. Aí revelar essas coisas coagir testemunha? O Leniel é testemunha de quê? Sendo que ele nem estava no ambiente. Agora, testemunhas são os materiais que a Monique estava divulgando, e aí, para ela parar de divulgar esses materiais, prenderam-na. Mas, na verdade, ela nem estava agindo errado, porque ela estava respondendo em plena liberdade, e assim como seus algozes sentem-se na liberdade de difamá-la, de caluniá-la, de cometerem crimes contra a sua honra, ela não estava cometendo crime em responder discretamente no olhar nosso, seus apoiadores. Eram discretas as respostas dela, eram discretas. Mas ela estava respondendo, e isso foi tido como: ai, ameaçando o pai de morte. Essas coisas que vocês já conhecem, né? Porque enquanto ele fica falando que ela estava ameaçando ele de morte, ele é que está promovendo a morte dela na cadeia. Porque se ela não consegue essa prisão domiciliar agora, a hora que ela for assassinada lá na cadeia, vai falar: foi Jairo, é um jogo de cartas marcadas absurdo. Infelizmente, vocês não conseguem acreditar no que a gente está dizendo agora, mas a verdade ainda virá à tona, para surpresa, quem sabe, do próprio ministro Gilmar Mendes. Em novembro de 2022, a juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri, aquela que será a presidir o júri, que marcará também a quem cabe marcar a data aí do julgamento da Monique e do Jairinho, tá? Tudo bem, continua tudo bem aí, tá? Determinou que ambos, Monique e Jairo, fossem a júri popular pelos crimes. Ambos seguem presos em unidade do complexo de Jericinó, aqui em Bangu, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio.
Em seu voto, Gilmar Mendes também pondera que a jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade da decretação preventiva em casos de crimes extremamente graves, praticados com violência, a denotar a periculosidade concreta dos agentes envolvidos. Então, o parecer dele está correto em relação aos crimes graves. O que ele não consegue responder é: a Monique, professora Monique Medeiros, cometeu esses crimes graves, seja por ação, seja por omissão? Jamais, e os autos comprovam isso, exaustivamente comprovado nos autos que a Monique nem cometeu e jamais cometeria esses crimes contra o único amor da vida dela. Em julho do ano passado, o ministro havia determinado o retorno de Monique ao cárcere por suposto descumprimento dessas medidas aí cautelares impostas a ela. Além da garantia da ordem pública, há notícias nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem teriam sido descumpridas pela agravante, o que reforça a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva. Pois é, medidas cautelares do juízo de origem. As medidas cautelares referiam-se única e exclusivamente à prisão domiciliar. O STJ colocou a Monique para responder em liberdade. Quem responde em liberdade é a vida que segue, não pode sair, né, do país, alguma coisa desse nível. Agora, não está proibido de postar, não? O que é isso que transformaram a liberdade da Monique em crime? Que coisa é essa? Vou deixar na tela aqui a foto da Monique, né, que eu acho que é mais adequada para esse momento. Então, vamos lá. Narram os recorrentes, ora agravado e interessado, que enquanto cumpria a prisão domiciliar, a acusada teria, isso aí voltando, agora ele está voltando lá no início, a acusada teria coagido importante testemunha no caso, a babá da vítima, tá? De onde esse pessoal tirou que a Monique coagiu a babá da vítima? Sendo que, na verdade, a babá foi omissa em relação a essa mãe. Todos os dias que a gente puder, a gente vai lembrar. A babá recebeu R$100 do senhor Jairo para encobrir de Monique, que em rir rasgou a blusa dela inteira de nervosismo que o menino estava. Ou seja, a Monique nem fazia ideia de que isso tinha acontecido porque a babá recebeu R$100 para ficar calada. Monique veio saber disso depois de presa, quando a Segurança Pública do Rio de Janeiro descobre as conversas da babá, tanto com o noivo quanto com o pai dela. Então, como é que Monique coagiu essa testemunha? Na verdade, quem coagiu a testemunha foi o Jairo, mas como todo mundo do processo encara o crime como crime do casal, quem coagiu a testemunha foi o Jairo. Desde o momento em que ele paga ela para ela ficar calada, e a partir do momento em que ele pede a ela para esconder os celulares, aliás, a Monique também é coagida pelo próprio processo, né? Porque publica-se tudo que está no celular dela e muita coisa ali de forma adulterada e não se publica absolutamente nada do que está no celular de Jairo. Segundo diz aqui a acusação, de modo a prejudicar a elucidação dos fatos, perturbando o bom andamento da instrução criminal. Pois é. Houve algum tipo de coação, mas não foi nenhuma delas por parte da Monique. A Monique, o tempo inteiro, querendo prestar informações verídicas, informações justas, né? Claro, ali no começo do processo, seguindo recomendações da defesa, como agora ela está seguindo a recomendação da defesa em permanecer calada, e nós, seus apoiadores, entendemos que isso pesa contra ela, porque vem um ministro da corte endossando mentiras acerca dela, que estão falando acerca dela. Depois, os outros ministros, me parece, se eu não estou enganado, que vão ser o Dias Toffoli, o Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça, quer dizer, são ministros que nos consta são simpáticos às ideologias até do Leniel, né? Sabemos que quem indicou, por exemplo, o Nunes Marques ao Supremo foi o deputado Hélio Negrão, ou Hélio Bolsonaro, que pediu ao Bolsonaro, né, que indicasse o Nunes Marques ao Supremo. Então eles estão ali com seus conchavos políticos. É claro, a gente tenta acreditar, mas é claro, né, o Hélio Negão é que começou a fazer aquela lei em Riborel para prejudicar mães principalmente, e aí o indicado dele é que está um dos votantes, mas tomara que a gente tenha surpresas agradáveis, né? Não sabemos também, nós aqui apoiamos Monique, não sabemos de verdade o que é bom para ela nesse sentido, apenas queremos que toda a verdade venha à tona, e a verdade ela é totalmente pró-Monique, porque ela é pró-inocência de Monique, ela comprova a inocência da Monique. Essa é a verdade que o pessoal que vive de fofoca não quer nem saber.
cita o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, que aludiu expressamente à possível coação de testemunhas no curso das investigações. O Ministério Público segundo o Ministério Público, ainda serão ouvidas perante o tribunal do júri. Trata-se, portanto, de risco concreto, que a princípio justifica a imposição de prisão cautelar. O quê? Se eu não entendi errado, o Ministério Público ainda vai ouvir a babá, né? Depois de já ter ouvido em várias formas, em várias mentiras, aí eles vão ouvir a babá. E o tempo que a Monique ficou solta, quando é que ela foi nessa babá ameaçá-la? Quer dizer, é um conchavo, é um remendo, é uma forçação de barra, é uma vergonha jurídica isso tudo. Em setembro, a defesa solicitou que a professora fosse enviada para a prisão domiciliar porque estaria sofrendo ameaças. O ministro do STF, então, solicitou que a SEAP, a Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária aqui do Rio, apresentasse informações sobre o estado dela, informações concretas. Dessa forma, entendo que a parte agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão ora recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Finalmente, conforme acentuei no final da decisão ora gravada, não bastasse a preocupação com a efetividade da prestação jurisdicional, ao mesmo tempo, uma demanda legítima da sociedade e um norte para a atuação do Poder Judiciário, é certo que eventual demora no julgamento da ação penal também afronta direitos subjetivos dos acusados. Então, Aí ele vai começar a falar agora sobre o direito subjetivo dos acusados, tipo, apressa logo o júri, o tribunal do júri, mas os acusados, a Monique, além de ser acusada, ela é inocente. Então essa questão de apressar o tribunal do júri é para favorecer questões político-jurídicas ou jurídico-políticas do Rio de Janeiro. Né? Tem gente precisando se eleger, então que aconteça isso logo, para a Monique ser condenada logo. E a gente aqui de fora não sabe realmente o que esperar. O que a gente realmente gostaria é que a Monique estivesse solta, porque eu nunca vi uma mãe completamente inocente ser tão surrupiada pela sociedade, né? Que Deus esteja ali com ela naquela prisão, dando a ela forças, né? Que o Cristo, que sofreu igual a ela sem cometer nenhum erro, né? Monique é um ser humano que comete erros, com certeza, como qualquer um de nós. Agora, crimes contra o seu filho, meu Deus, ela era mãe solitária desse menino, enquanto o pai e muita gente que a acusa sempre viveram a vida do jeito que quiseram, em isolamento e dinheiros e interesses profanos. Ou seja, eles costumam acusar a Monique exatamente daquilo que eles é que são, eles é quem praticam. Claro que alguém pode dizer assim, você está querendo agora que o Leniel seja o assassino do menino? O assassino do menino ele não é. Mas ele também não era um pai presente enquanto o menino estava presente, não. A Monique, pelo contrário, além dela não ser assassina e nem ter vendido o menino e nem ter vislumbrado vantagem financeira, ela era uma mulher humilde, ela se bancava com as coisas que ela tinha. Além disso tudo, ela era uma mãe extremamente presente, muito melhor do que as mães que me escutam neste momento. Ela foi uma mãe tão maravilhosa quanto o pai do Henrique jamais conseguiria ser nem pai e nem mãe do Henrique como a Monique foi. Maravilhosa. Que a SEAP negou, tá? Diferentemente da outra vez, dessa vez a SEAP negou que Monique esteja sofrendo maus tratos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, na condição de estudante, já fiz estágio em prisões. E a gente sabe como que as condições dos prisioneiros, sejam eles culpados ou inocentes, são condições precárias. Por exemplo, a gente tenta se corresponder com a Monique. Outro dia eu mandei uma carta para ela. Aí o presídio simplesmente decide que não vai assinar se recebeu a carta. Não assina. Porque aí a gente fica sem saber, por exemplo, se a presidiária está recebendo cartas. Então, existem lesões, aí alguém que está de fora, tá preso, não quer receber carta. Tá presa, enquanto o ser humano está vivo, ele tem chances, no caso dela, que ela não cometeu crime, a chance dela é não deixar o ódio tomar conta dela dessa situação toda, porque o ódio vai tomando conta, porque a mulher pensa assim, meu Deus, eu já perdi meu filho, estou sendo acusado de absurdos que eu jamais praticaria de forma alguma como eles estão acusando, e agora eu não tenho direito a receber cartas nem nada, e o pessoal fica me julgando aqui fora por coisas que eu jamais faria, né? Então, a prevenção está até aí no sentido de a alma dela receber um alento para dizer, Monique, tem gente aqui fora que sabe da sua completa inocência.
Aí a gente manda a carta, o presídio não assina, não. Os Correios já avisam pra gente, ó, o presídio não costuma não assinar, não, se recebeu a carta, não. É um absurdo, quer dizer, se um direito desse de receber uma correspondência é lesionado, imagina os outros direitos. Todo mundo sabe o que acontece em presídios femininos, onde as mulheres precisam contar com um miolo de pão no seu período menstrual. Mulheres que, em sua maioria, não cometeram crimes. Isso é uma coisa que a Monique viu e ela chega a dizer isso no depoimento dela, né? Essa violação de direitos. Também foi feito um exame, parece que psicológico com ela, e não ficou detectado que ela esteja sofrendo. É engraçado o pessoal falar essa questão que o exame não constatou isso. O que o exame viesse a constatar seria ridicularizado pela opinião pública. Se constasse que a Monique não estava bem, que a Monique não estava estável, é claro, isso é peso de consciência, é porque ela cometeu crime. Aí quando mostra que ela está bem, que ela está cooperativa, não, é porque é uma mulher fria mesmo, ela matou o filho e agora está bem. Então, qualquer coisa, isso é ódio puro e é muito cortante do coração saber que o sistema judiciário fluminense e, por que não dizer em última análise, o STF está endossando essa violência atroz contra uma pessoa inocente. A Monique é tão inocente quanto aqueles funcionários da Escola Base de São Paulo que foram quase assassinados pela opinião pública. Alguns morreram de desgosto e eram todas pessoas inocentes. Pesquise esse caso para vocês entenderem. E ela é completamente inocente. A gente não pode nem associá-la a outros criminosos, porque ela não cometeu crime nenhum para ser comparada a nenhum outro tipo de crime ou de criminoso. De uma depressão, que ela não esteja cometida de fato por uma depressão, segundo a SEAP, tá? Então, onde que eu parei aqui? Pois é, segundo a SEAP, ela não está cometida de depressão. Gente, depressão deve ser o mínimo que a Monique tem. Ela tem muitas outras questões típicas de uma mãe que foi pega de maneira injusta, né? Tida como criminosa, sendo que na verdade ela é tão vítima quanto o filho dela. A única diferença é que o filho dela foi a vítima fatal. Ela é a vítima que está sobrevivendo a essas tentativas de assassinato de uma multidão de desconhecidos e de gente poderosa do poder judiciário. É certo que eventual demora no julgamento da ação penal também afronta o direito subjetivo dos acusados, que sofrem danos irreparáveis em razão da indefinição do caso. Ele está dizendo aqui que os próprios acusados, o Jair e a Monique, sofrem com a não marcação aí do júri popular. E aí ele vem assim da onde que está compadecendo, né, dos apenados, digamos assim. E na verdade isso é só para ganhar tempo, no sentido assim, olha, eu não quis deixar a Monique para prisão domiciliar, mas pelo menos eu roguei para que o julgamento fosse mais rápido. O julgamento tem que ser mais rápido para o Jair. Monique não tinha de estar nem presa. Essa é a verdade, ministro Gilmar, com todo respeito. Ante o exposto, nega o provimento ao agravo regimental com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal. Que pena, ministro Gilmar. O senhor é um homem inteligente, o senhor tem decisões brilhantes, né? O senhor derrubou muitos movimentos, por exemplo, que pareciam ser justos, mas eram uma gangue, eram uma quadrilha querendo se apropriar do dinheiro público. E aí o senhor agora não está conseguindo perceber que o que está acontecendo aí é uma prática de misoginia estrutural, onde uma mulher completamente inocente tem a sua imagem, a sua aparência distorcida por gente poderosa, e aí a opinião pública acredita nisso. E por outro lado, ela tem ocultado todo o excelente tratamento que ela deu ao filho dela. Ministro Gilmar, preste atenção nessas questões, porque o senhor é um homem inteligente, o senhor é um homem profundo, o senhor é um homem de decisões profundas e bem embasadas, e o senhor decidiu em cima de mentiradas. É só o senhor comparar isso que o senhor recebeu de alguma instância do Rio com a decisão bem fundamentada da juíza, onde ela consegue separar isso, o homem que cometeu o crime e a mulher que está sendo acusada, e ela descobriu com as provas todas bem fundamentadas que Monique é completamente inocente, que ela só iria a júri popular por um parecer do Ministério Público, né? E o Ministério Público aí, ao invés de promover a justiça, está promovendo injustiça contra a mulher num país que é um dos campeões mundiais de violência contra a mulher. Essa que é a verdade, isso não é mimimi. O senhor é um homem elaborado, o senhor sabe disso. Com todo respeito, a gente diz assim. Mas enfim, gente, eu acho que já deu para entender. Fique agora com um trechinho aí de uns 20 minutos, onde vai explicar melhor essas situações nas quais o ministro Gilmar acreditou, né? Essas mentiras que falam sobre a selfie na delegacia, sobre se ela foi uniformizada, arrumada para tirar foto, se é uma mãe insensível.
tem explicações detalhadas aí. E muito obrigado desde já pela atenção. Tanto o Jairinho quanto o Leniel se comportavam em relação a ela ser mãe do Henri. Vocês vão ver ela mesma explicando no depoimento técnico, no depoimento correto, algumas coisinhas, por exemplo, como eram divididas as despesas entre ela e o Leniel em relação à escola do Henri, a babá do Henri. Ela vai falar sobre quando o Leniel ficava instigando o menino a olhar para a mãe de maneira diferenciada, por exemplo, quando ele vai dizer que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri, coisas que o Leniel colocava na cabeça do filho. Que quando o Leniel vai dizer para ela, né, sobre a frase que o Henri diz para ele, que o Jairinho abraçava forte, que ele não gostava disso, ela, naquele momento, naquele contexto, ela interpreta isso como um ciúme do Leniel, que é totalmente compreensível numa situação de uma mãe, na situação em que tanto a Monique quanto o Henri estavam. É muito comum pais ficarem inventando histórias, porque é só você juntar as coisas. O mesmo Leniel, que foi reclamar com a Monique que o Henri disse a ele que estava recebendo abraço apertado do Jairinho, é o mesmo Leniel que estava dizendo para o menino que a bunda da mamãe pertence ao Leniel e ao Henri. É o mesmo homem que faz esse tipo de coisa. Como que a opinião pública não consegue entender que tem alguma coisa errada nesses relatos? Pior, como a opinião pública acredita em tudo que esse homem fala sem provas e nem sequer ouve o que a professora estava falando ali num tribunal com o compromisso de não mentir, né? Igual um episódio aí que, junto com essas outras falas estranhas do Leniel para o Henri, ela vai mencionar sobre que insinuou na frente da avó materna do Henri que a Monique havia roubado um carro dele, quando era exatamente o contrário que estava acontecendo, né? A Monique estava pagando o carro, por isso ela ficou com o carro. É incrível como está se formando uma equipe em todo o país. Eu estou vendo isso muito em proximidade com as próximas eleições. Parece que tem uma equipe se formando no país inteiro, de norte a sul, que eles vão indo de podcast em podcast, dando entrevista com pessoas famosas. Por exemplo, a Ana Carolina, depois do documentário sobre a filha dela, está dando tudo quanto é entrevista, em tudo quanto é podcast, o que eu não vejo nenhum problema. Já se passou 15 anos, né, da morte da filha dela, da morte trágica. O estranho é que em meio a essas várias entrevistas ela tem uma certa compulsão estranha de ficar falando em defesa do Leniel e falando coisas que ela não entende acerca da professora Monique. Até porque eu vou falar hoje aqui um pouquinho de alguns trechos que ela falou na entrevista ao Beto Ribeiro. Nessa entrevista, por exemplo, ela vai deixar bem claro que ela preferiu não conhecer os autos, o processo que envolveu o caso Nardoni, né? Ou seja, ela não leu a própria história da própria filha, e eu não estou aqui julgando-a por isso. A minha crítica é exatamente em relação ao oposto. Ora, se ela nem conheceu nos autos a história da própria filha, ela não fez questão de ler detalhes disso, que eu acho estranho, mas tudo bem, é uma opção da pessoa. O chato é ela, então, que não conheceu nem a história da própria filha, a história jurídica, os dados jurídicos, os dados processuais, vir agora a público ficar falando mal da professora Monique, porque ela não leu a história da própria filha, não conhece o caso Henri nos bastidores, não leu processos, não leu reclamações, não leu pedido de retificação de documentos, etc. E aí ela sai falando mal de uma mulher que ela não conhece, que também é vítima no processo. A professora Monique não sabe como ela perdeu o filho dela. E ainda que não fosse o caso, por que essa mulher que não leu o próprio processo referente à própria filha sai agora por aí em podcasts falando mal da professora Monique e falando bem do Leniel? Porque qualquer pessoa que vá aos autos do processo e lê alguma coisa, começa a se perguntar, ué, mas o que está acontecendo com o Leniel? Mas para não ficar aqui nos meus pareceres, eu vou aqui pensar algumas partes importantes que eu julgo importantes nessa entrevista, tanto da parte da Ana Carolina, quanto da parte do seu entrevistador, o Beto Ribeiro. Olha só essa parte aqui, por exemplo, ó. Eu aproveito até aqui para falar do Leniel, porque muitos falam, como o Leniel entrega o Henri, porque o Henri já... Tinha indícios. Foi a primeira vez. Ele estava 1 mês e meio com o Jairo. E primeira vez que ele falou, ele entregou para Monique. A segunda vez ele não ia deixar. Da primeira vez o menino morreu.
Então, assim, Vejam só como que a mentira é fabricada e espalhada assim. Olha só, as próprias entrevistas do Leniel mostram que não era a primeira vez que ele vinha recebendo relatos do filho dele. Por pelo menos 2 vezes anteriores à morte do menino, o menino chega para o pai e fala que recebia abraços apertados do Jairinho. E numa outra feita, ele fala que está tristinho, liga para o pai e fala que ele está triste, que ele não queria morar na casa da mamãe. Isso é o Leniel quem narra isso. Então o Leniel está dizendo que ele sabia de coisas, ele sabia mais coisas do que a professora Monique. Aí vem o Beto Ribeiro, né, com todo respeito, ele lá bem intencionado, querendo defender o amigo Leniel, mas é estranho ele falar que aquela era a primeira vez. Não era a primeira vez. E outra coisa, mesmo que fosse a primeira vez, gente, eu tô com meu menino pequeno, que já tinha me falado outras vezes da insatisfação dele, falado a mim como não teria falado à mãe, porque o Henri não tinha falado para a mãe dele da forma como ele falou para o pai, caso seja verdade essas narrativas do Leniel. E aí o menino chora, passa mal, se segura no colo do pai, diz que faz vômito, e ele mesmo assim devolve esse pai a essa mãe, ainda com aquela história de que ele não tinha como fazer isso porque senão ia ter a tal da alienação parental. Aliás, uma coisa estranha é que esse processo, né, essa saga da Ana Carolina rodando o Brasil de norte a sul, sem ela o perceber, ou talvez seja um propósito dela, é aquela coisa de ajudar pais, homens, nessa questão da alienação parental. Nós temos todo um movimento de mulheres, quem quiser entender isso melhor, vá lá no @mulheresunidas no Instagram, que você vai entender melhor essa luta. Muitas mulheres perdendo seus filhos, né? Eu até vou ver, a gente vai ver aqui no final dessa entrevista a Ana Carolina falando que o Leniel ajudou ela a resgatar um filho para um homem. Mas essa mulher não está ajudando nesse momento centenas de mulheres que perdem seus filhos para pais abusadores. Essa prosperidade ainda, né, da estrutura misógina, onde temos agora uma mulher que 15 anos depois da morte da filha está ajudando homens em relação a manter essa lei de alienação parental, que é o interesse pessoal do Leniel, e ao mesmo tempo ela não mostra a ajuda de nenhuma mulher. E temos várias mulheres aflitas, desesperadas, panicadas, perdendo as suas crianças para pais abusadores. Mas não, eles estão formando toda uma equipe aí de norte a sul para lutar em prol da alienação parental, que foi feita lá por um pedófilo estadunidense, né? Enfim, então não tem nada disso de que era a primeira vez que o Leniel estava ouvindo algo do menino e por isso ele não sabia agir. Ele sabia muito bem como agir e na verdade ele deixou esse filho seguir a morte, né? Mas vamos ver um outro trecho aqui onde eles vão comparar novamente a situação da Monique e do Jairinho na delegacia com a situação dos Nardoni na delegacia. Repare. De brincão, camisa vermelha, eles impávidos. Me lembrou muito Monique e Jairo, sabe assim? Falei, é a Monique, só que de brincão, também igual ela, já de cavalo. Falei, a pessoa se vestiu para ir à delegacia. A pessoa se arrumou para ir. É uma coisa, você não se arruma para ir à delegacia, né? É uma coisa assim. E você tava... Olha só, o pré-julgamento, e eu diria até assim, o senso comum de um jornalista ou de um pretendente a investigador. Há muitas diferenças aí nesse processamento do caso Nardoni e do caso Henri. Por exemplo, quando a Monique esteve na delegacia arrumada, naquele período ela estava achando que o filho dela tinha morrido de alguma coisa que ela não sabia o que era. E aí, até nesse momento, o seu então companheiro Jairinho a cerca, fala que eles vão recomeçar a vida, aquela série de coisas, e ela ia acreditando porque naquela situação, naquele momento, ela não percebia, não imaginava duas coisas, nem que o filho tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito do assassinato fosse o então companheiro dela. Isso é bem diferente da situação dos Nardoni. Então, pensando que o filho dela havia morrido e ela tendo de ir à delegacia dar depoimento, aliás, eles até falam isso, né? Ela fala isso na entrevista ao Inteligência Limitada, ela fala assim, não, uma pessoa que se percebe inocente, ela vai à delegacia, ela quer depor, porque ela está fazendo essa contraposição em relação aos Nardoni que não foram depor, estavam se escondendo. E quanto Jairinho e Monique, no caso a professora Monique, ela não se escondeu, né? A polícia fez todo aquele estadalhaço de ir lá buscar, mas eles não estavam fugindo, não estava acontecendo nada disso. No máximo, o Jairinho estava planejando fugir e estava tentando levar a Monique junto.
Essa que foi a questão. Só que naquela época, a Monique não sabia que ele era o principal suspeito e que ele a estava cooptando para esconder as próprias suspeitas. Ela estava exatamente igual a Ana Carolina fala para o menino lá do Inteligência Limitada. Ela estava dizendo o seguinte: eu preciso me defender porque eu sou inocente. É interessante que isso foi usado para dizer que ela era narcisista. Não. Quem está desesperado e quem sabe que é inocente vai querer ir à delegacia, vai querer falar tudo, vai querer se defender. Aliás, eu sugiro que você assista ao depoimento dela, que é um depoimento muito bem feito, porque ela está ali na plenitude da sua inocência. Inocência que eu falo em relação a esse crime que ela não cometeu. Não é que ela é um ser... As pessoas confundem muito inocência com ingenuidade. Não. Ela é inocente em relação a esse crime. Ela também não sabe como ela perdeu o filho dela e foi sabendo aos poucos. E aí quando ela está lá na delegacia arrumada, ainda tinha uma questão ali, né? Ela estava sendo enredada e enganada pelo primeiro advogado do caso, que instruía o casal. Olha, como vocês não têm como saber ou como provar à população que você é inocente, então siga essa história aqui que eu vou contar para você. Eu sou advogado, fui contratado, vocês estão pagando para mim 2 milhões, não é à toa? Sigam-me. E aí ela foi seguindo porque ela não sabia nem que o filho dela tinha sido assassinado e nem que o suspeito era o cliente do advogado que pagou 2 milhões de reais para aquele primeiro advogado, né? E aí, ela achando que o filho dela morreu sabe-se lá do que, ela se arrumava, colocava as roupas que o advogado instruía. Ela não estava ali mancomunada com ninguém, ela só não sabia o que estava acontecendo. Então, ela foi traída na sua própria inocência em relação ao caso. Tanto é que quando ela descobre isso, o que ela faz? Ela destitui o advogado e quer defesa separada. Aí fica o Ministério Público do Rio de Janeiro insistindo em que seja um crime do casal para iludir vocês. Iludindo inclusive o Beto Ribeiro. Quando ele começa a falar que era a primeira vez que o Leniel teve contato com o menino, então ele não sabia que o menino estava pedindo socorro. Ora, ele sabia, e sabia muito mais do que a professora Monique. E aí quando ele vai comparar agora o casal na delegacia, a Monique estava desesperada na delegacia e ela estava se arrumando, indo de maneira coerente por instrução do advogado e por não saber que o filho dela tinha sido assassinado. Essa é a verdade. Um outro equívoco é quando a Ana Carolina, né, vai dizer que o Leniel está transformando o luto dela em luta. O luto dele em luta. Que é uma grande de uma farsa. O Leniel não está transformando o luto em luta. Porque é só você ver. O que o Leniel está querendo? Manter a lei da alienação parental. Que luta é essa? Planos de vingança contra todas as mulheres. Igual eu acabei de mencionar. Tanto ela o elogia, quanto ela está dizendo que ajudou um amigo dele, né? Teve um contato, passou alguém para ele ajudar. Mas olha que interessante. No meio de tantas mulheres desesperadas, tanto quanto ela e tanto quanto a professora Monique, ela ajuda uma situação específica de um homem. Quer dizer, os homens têm esse privilégio de a situação de um ou outro ser facilmente detectada, porque é um ou outro que realmente é vítima na situação. Agora, esse tanto de mulheres vítimas que não são contempladas pela justiça. Por que a Ana Carolina não se compadece dessas mulheres e não tem um projeto para socorrer mulheres que tomaram uma rasteira da vida igualzinha ela tomou? Mas não, ela ressurge 15 anos depois para ajudar as machistices de um machista que vai caminhando aí pela direita corrompida, né? Porque o amigo pessoal do Leniel que está preso hoje é gente de corrupção, de ideologia de direita. É gente corrupta. Né? Mas vem com aquela corrupção assim, eu sobrevivi a um crime, tipo Damares. Olha, gente, eu fui estuprada na infância. Aí o fato dela ter sido estuprada na infância, ela usa isso para poder atrapalhar a vida de muitas mulheres, muita gente desesperada. Ela usa o sofrimento do qual ela escapou para ser cruel contra as outras pessoas. O Leniel usa o fato de que ele perdeu um filho para agora fazer covardias contra a mãe desse menino que ele sabe que era uma mulher íntegra, uma mãe fiel, uma mãe solitária, porque ele nunca ajudou ali no exercício da maternidade e da paternidade. Então essas contradições que a Ana Carolina não vê. Agora veja mais um pedacinho dessa entrevista, onde a gente fica sabendo do absurdo em que Leniel quer tirar o sobrenome da Monique do menino Henri e quer tirar o menino Henri do jazigo da família materna. Olha esse absurdo aqui, ó. Vamos fazer um projeto, gente, parar de falar Isabela Nardoni para Isabela Oliveira. Você pretende? O Leniel falou para mim na entrevista que eu fiz com ele, que ele quer tirar o sobrenome da Monique, do Henri, e quer tirar porque o Henri está enterrado no jazigo da família dela.
Você pensa um dia em tentar tirar o nome da Nardoni, da Isabela, ou isso já ficou pra trás e deixa lá? Eu nunca pensei nisso. Inclusive, eu vi também muitas mensagens no Instagram fazendo essa pergunta. Eu nunca pensei nisso. Não é a minha ideia. Pode ser que amanhã eu mude. Claro. Mas hoje não é a minha ideia. Nunca realmente pensei nisso. Graças a Deus ela está no jazigo da minha família. Então isso é uma dor. Um sossego que infelizmente Sossego o seu. Leniel não tem. Então assim, falando nele, acho que ele tem hoje muito menos sossego do que eu. Eu vejo a luta dele, é um cara de um coração incrível, um cara que ele é luta. atacado. O Leniel tem uma sacanagem que as pessoas estão fazendo, gente, pelo amor de Deus, parem com isso, que atacam ele como se ele fosse ele culpado da morte do filho. Mas as pessoas fazem isso. Isso é horrível, gente. As pessoas infelizmente fazem isso. Ele é tão... Enfim, se vocês viram da boca dos dois o absurdo, né? Então não estou falando que mal do Leniel, não. Estou falando de coisa que os amigos deles estão relatando em público. O Leniel, mesmo sabendo da integridade da sua ex-esposa, quer tirar o nome Medeiros, o sobrenome Medeiros do filho dele, enquanto ele segue por aí abusando da imagem do filho, da memória do filho, do cadáver do filho. Mas o mais absurdo é o Beto Ribeiro ficar com dó e dizer que o Leniel ele está sendo acusado de ser culpado pela morte do filho. Não, gente. Inclusive eu queria que você entendesse bem quando eu chamo a sua atenção para algumas esquisitices do Leniel. Eu não estou acusando da morte do filho. Eu não acho que o Leniel matou o menino. O que eu acho estranho, e aí a gente tem o direito de desconfiar, do mesmo jeito que esse ex-marido da professora Monique fica por aí difamando-a, porque ele deseja que ela morra na cadeia, porque enquanto ele fala assim, ela desejou a minha morte, ele está executando a morte dela, igual vocês podem ver agora nos últimos episódios aí, onde ela teve que ser transferida de presídio, mas as páginas que Leniel assina às escondidas, tá aí zombando dela, falando que é invenção, né? Porque ele quer que ela morra. E aí, o que a gente aponta a situação dele, não é por querendo acusá-lo de ter matado o filho, é no sentido de que essa covardia que ele faz contra a ex-esposa está dizendo alguma coisa de estranha sobre esse homem, sobre esse ex-marido, sobre esse pai do Henri. É isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. Porque se ele fosse um homem íntegro, verdadeiro, ele pararia de fazer essas covardias contra a professora Monique, porque a justiça constatou. Olha, a situação da Monique chamou a atenção do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que falou assim, não, ela vai responder o processo em casa, porque essa mulher não tem nada que prove que ela fez alguma coisa contra o filho dela. Aí ela estava em casa. Aí o ex-marido, com ódio da coisa justa que foi feita pela sua ex-esposa, a maravilhosa mãe do seu filho, que perdeu o filho enquanto estava desacordada em casa, né? Que está tentando provar a inocência, e até nisso ela está sendo acusada, porque se ela fica calada igual os Nardoni, é psicopata. Se ela fica desesperada em provar a inocência, isso é estrategismo. Mas o Leniel a conhece. E aí ele está transformando até a personalidade dela em coisas que ele faz muito pior do que ela, como se ela fosse uma psicopata, né? Vamos pegar o exemplo do dia do futebol, lá no dia que ela foi rememorar momentos que ela tinha feliz com o filho dela, onde ela tinha ido várias vezes até sem Leniel, naquele mesmo dia onde ele publicou para Deus e o mundo que a mulher estava lá, né, ele e o tal do Bate da Record, nesse mesmo dia ele estava no mesmo jogo, se confraternizando e bebendo, e até dizem as pessoas que ele chegou a levar a garota de programa para casa naquele dia. O mesmo pai de luto quebrantado, divertindo, e a mãe que estava lá na solidão, se rememorando com o filho dela, pegaram a imagem dela, mas não pegaram a imagem do pai com a garota de programa, né? Enfim, é só investigar para saber se o que eu estou falando aqui é verdade. O Ministério Público, né? Ministério Público que vive dos nossos rendimentos, que vive dos nossos impostos, é só investigar. Fora isso, a gente não está aqui acusando o Leniel de ter matado o filho dele, não. A gente está acusando o Leniel de fazer covardias contra a ex-esposa que nunca atentou contra esse homem e nunca atentou contra o filho desse casal, o filho deles, né? Mas enfim, o que a gente está vendo é um ensaio, um arranjo político, né? Possivelmente essa Ana Carolina vai sair aí vereadora em São Paulo, o Leniel vai sair vereador no Rio, e essas pessoas que eles estão ajudando com segundas intenções vão sair vereador em alguma coisa. E isso é muito triste, porque nós temos no meio desse imbróglio todo
vidas perdidas, a vida do pequeno Henri, a vida da Isabela. Eu entendo se a mãe da Isabela, 15 anos depois, quiser entrar para a carreira política. O triste são as companhias que ela está adotando para entrar na carreira política, e ela, que não quis ler o processo relativo à própria filha, fica agora falando mal de um processo também que ela não conhece, que é a situação da professora Monique, mulher íntegra, que está tentando provar a sua inocência e já conseguiu provar a sua inocência, tanto é que ela está presa agora por uma mentira que o Ministério Público, junto com o Leniel, colocou no processo. Enfim, é isso que a gente precisa atinar, é para isso que a gente precisa atinar, que tem uma mentira aí que colocou a professora Monique na cadeia. Quando o Supremo Tribunal Federal reparar o processo, eles vão ficar até com vergonha, porque eu acredito muito naqueles ministros e ministras do Supremo. O pessoal fala assim, o Supremo decidiu voltar à prisão, diz o jornalista. Não, não foi o Supremo que decidiu fazê-la voltar à prisão. Foi uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que eu prefiro acreditar prudentemente, que ele foi induzido a erro. Mas, na verdade, o ministro Gilmar Mendes é um homem muito criterioso. Tem algum acórdão aí que ele está fazendo parte, e talvez ele não saiba do que, mas tem algum acórdão lá da 7ª Câmara do Rio de Janeiro, que fez um link com o ministro Supremo, e aí seria muito interessante se a corte visse isso. Mas seja como for, Ana Carolina, por favor, pegue menos pesado, ou não pegue de jeito nenhum em relação a Monique, porque se você não conheceu o processo da sua filha, você desconhece mais ainda esse caso Henri, que é uma coisa muito bizarra. E não vou falar do Jairinho? Jairinho está lá nas mãos da justiça, será julgado. Monique está sendo julgada pelas coisas muito inferiores às quais o Leniel nem será investigado, que essa é que é a grande injustiça. Ele ouviu do filho que estava acontecendo e nem está sendo investigado. Tinha de ser investigado por todo o mal que ele está cometendo contra a sua ex-esposa. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.